Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Francisco Calheiros, o Presidente da Confederação do Turismo de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com o Jornal de Negócios e com a Antena 1. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Antes de mais, muito bom dia, muito obrigado às duas pelo convite. O que é que neste momento é capital, à data de hoje, eu diria, ter um governo. Acho que é a coisa mais importante que nós precisamos neste momento. Teremos a oportunidade de falar sobre essa circunstância, face ao momento político que atravessamos. Antes, porém, algo talvez um pouco mais agradável, porque estamos na altura da Páscoa e o reporte que temos dos diferentes operadores do setor é que será uma Páscoa muito boa para o turismo. Poderemos dizer mesmo que será uma das melhores dos últimos anos, ou não? Eu diria que, não sei se é uma das melhores, mas está confirmado neste momento que temos uma ótima Páscoa, com as ocupações a rondarem os 80%, e, portanto, nós normalmente só costumamos fazer uma primeira análise quando termina o primeiro quadrimestre, porque tem o efeito de Carnaval, tem o efeito de Páscoa, e, portanto, em fins de maio, quando temos os dados de Abril, fazemos essa primeira análise. Mas tudo indica que estejamos em linha com o ano passado ou até ligeiramente superiores. A Páscoa, mais tarde este ano, em Abril, portanto, será melhor, porque quanto mais tarde normalmente é a Páscoa, melhor é a expectativa de ter bom tempo. E, portanto, continuamos, digamos assim, com boas performances. O que é que, do seu ponto de vista, está a contribuir para essa performance positiva relativamente à Páscoa? Eu diria, uma frase que eu disse há muito tempo, que não é minha, que é de um ex-secretário de Estado, que é que há muita gente há muito tempo a fazer muita coisa bem feita. E é um bocadinho isto, quer dizer, isto não é derivado de nada que se tenha feito há um mês ou dois. É um trabalho que tem-se estado a fazer, sustentável, de procura de novos destinos, de uma boa campanha de promoção nesses mesmos destinos, e que tem vindo a que estejamos a subir permanentemente, como aconteceu desde 19, tirando o interregno 2021 da pandemia, e aconteceu em 22, em 23, em 24, e esperemos que também venha a acontecer em 2025. Isso confirma também que a questão do preço não é efetivamente um obstáculo? Não, o preço é sempre um fator determinante, como muitos outros, não é? Agora, acontece que, e aliás para contrariar um pouco o que algumas pessoas vinham a dizer, o que é mais importante em Portugal nestes últimos 2 anos tem sido justamente esse tema que pôs em cima da mesa, que é o preço. Ou seja, estamos a crescer muito mais em preço do que em número de turistas. O que é que isto quer dizer? Estamos a criar muito mais valor por causa desse aumento de preço. É evidente que o aumento de preços não é infinito, mas nós em Portugal tínhamos preços, comparando qualidade que tínhamos com o preço abaixo do que era a média com quem nos comparávamos. E então o que se fez foi um ajustamento, razão pela qual eu diria que nos últimos 2, 3 anos o preço tem vindo a ser corrigido e, portanto, temos criado mais valor, está a ser mais a componente de preço mais importante do que propriamente o número de turistas que nos visitam. E isso não está a afastar o turista português para outros destinos? Não, o turista português há muitos anos que anda perto as dormidas dos portugueses dos 30%. Portanto, agora, eu diria o seguinte, nós somos poucos, infelizmente. Portanto, se subirmos muito mais o turismo, é difícil que o turista português venha a acompanhar por uma única razão, porque são poucos. Agora, deixe-me realçar isto de uma forma que normalmente não vemos realçado. O turista português é o turista número 1 que nós temos. Quer dizer, quando nós falamos do turista inglês, do turista alemão, que são de facto o segundo e o terceiro, considerando o português o primeiro, não dá nem para comparar. Ou seja, 30% das dormidas totais em Portugal são de portugueses. É, de longe, o nosso principal turista. Portanto, é um mercado que deve ser estimado e, nesse sentido, lhe pergunto se há expectativa desse ajuste de preço, como lhe chamou, continuar esse ajustamento, ou seja, aumentar ainda mais. Estou de acordo consigo, é um turista que deve ser estimado e há, inclusive, um fórum que ainda agora vai acontecer no mês que vem, onde eu estarei, que é o Fórum do Turismo do V Interno, que é exclusivamente dedicado ao turismo interno e, portanto, há uma preocupação
relação com esse turista. Relativamente à questão de preço, bom, o turista português é como um outro turista qualquer quando escolhe os seus destinos. E, portanto, ele compara preços. E se continua a privilegiar Portugal, como digo, com 30% das suas dormidas, é porque, na sua análise, no seu estudo, na sua comparação, considera que o preço de fazer turismo em Portugal ainda é extremamente competitivo comparado com outros destinos. E há margem para continuar a aumentar esses preços? Olha, eu acho que há muitos anos que os empresários portugueses têm mostrado que sabem fazer uma boa gestão do yield management, ou seja, ajustamento do preço versus a ocupação que têm. E, portanto, eu diria que as maiores correções já estão feitas. Não nos podemos também esquecer, Rosário, que houve um aumento dos fatores produtivos muito grande. Portanto, há um aumento também muito derivado da inflação. E depois houve esta correção. Eu penso que estamos neste momento praticamente em linha e que os aumentos irão mais acompanhar, digamos assim, a inflação. E a questão do aumento do salário foi também um obstáculo ou foi também uma das razões de ser desse aumento? Como dizia bem, o aumento dos salários, que foram muito grandes, olha, acabaram de sair, penso que ontem, em relação ao turismo, o aumento médio foi de 7,2%. 7,2%. Foi de longe o setor que mais aumentou, mas isso é bom porque todos têm que ganhar com o turismo, como, por exemplo, os empresários, os turistas e também os trabalhadores. Portanto, ou tem havido um aumento de salário mínimo de alguma dimensão nos últimos anos, mas no caso do turismo também não foi só a questão do aumento do salário mínimo, os outros salários também aumentaram. Mas acho que é assim que deve continuar. Mas, ou seja, tiveram que comportar esse aumento dos salários no preço final, não é? Sim, como disse, portanto, houve aqui também um aumento bastante acentuado dos preços nos últimos anos, muito também por causa do aumento dos fatores de produção. Sim. E um deles é claramente o salário, que é uma verba extremamente importante. Considerando esta prestação da Páscoa, como é que antevê o verão e, no fundo, o ano de 25? Eu diria o seguinte, isto não existe, não é? Mas se eu pudesse comprar o ano de 2025, se fosse igual ao ano de 2024, já estaríamos muito contentes. Nós temos que ter esta noção que até 2019 nós subimos muito. Em 20 e 21, pandemia, não vale a pena falar do que é que aconteceu desse desastre. Em 22 fomos o único país da Europa que recuperou o movimento de 2019. Em 23 vendemos mais que em 22, em 24 mais que 23. Portanto, eu se pudesse comprar, que é uma coisa que não existe, o movimento ou as dormidas de estrangeiros que tive em 2024 já ficaria muito contente. Os dados apontam neste momento, e portanto o pick-up que temos, que são as reservas para o futuro, que estamos em linha com 24, aliás, ligeiramente acima de 2024. Agora, como sabe, vivemos num mundo em permanente mutação. E estar a tentar adivinhar o que é que vai acontecer no fim do ano, eu diria que é difícil adivinhar o que é que vai acontecer no fim do mês, mas se tudo correr normalmente, como eu costumo dizer, em condições normais de pressão e temperatura, iremos estar em linha com 24, acima ligeiramente 24, o que é um ótimo resultado. Mas temos aqui um problema, que é o aeroporto de Lisboa, que se encontra atualmente esgotado. Como é que o setor está preparado aqui para responder a um aumento de procura, ainda que ligeiro? Deixa-me só corrigi-la. Nós não temos um problema, temos um enorme problema no aeroporto. E, de facto, é algo que a Confederação já lhe dói a voz. Eu acho que estou mesmo sem voz por causa do aeroporto, porque não é possível a principal. E eu gostaria de extravasar um bocadinho do turismo. É evidente que para o turismo é perfeitamente determinante a questão do aeroporto de Lisboa. Mas eu acho que é determinante para a economia nacional. É uma infraestrutura nacional. O nosso aeroporto, a capital, estar sem capacidade, isto prejudica o turismo, mas como prejudica o investimento estrangeiro. Uma pessoa que vem cá e diz eu não posso mais crescer nos próximos anos, de facto é dramático. Nós estamos muito preocupados com esta situação. Como sabe, há uma decisão tomada, Alcochete. O problema é que eu não acredito que vamos ver Alcochete, vou ser muito simpático, nos próximos 10 ou 12 anos. Ora, estando o aeroporto da Portela, hoje Humberto Delgado, completamente em full capacity, não é possível ou não é admissível, na nossa opinião,
que não se tenha que fazer qualquer alternativa. Eu não posso estar 10 anos. Eu dar-lhe imensos exemplos de companhias estrangeiras que querem aumentar as suas frequências e que não conseguem porque não têm slots. Mas eu gostava de chamar a atenção para uma que foi extremamente importante, que foi uma companhia que começou a voar há cerca de 3 meses, direto para Portugal. Teve muitos meses à espera de conseguir slots, que foi a Korean Air. Nós temos hoje em dia um voo direto de Seul a Lisboa. E estamos a falar de turismo asiático, estamos a falar dos coreanos, que é um país com muitos católicos e que maciçamente vão todos para Fátima. As pessoas não têm a noção, mas antes deste voo direto da Korean Air para Lisboa, já os coreanos eram o primeiro turista a dormir em Fátima. Pensava-se que eram italianos, franceses, espanhóis. Não, eram os coreanos. E agora então irá ser muito mais massificado. Veja, perder estas oportunidades, quer dizer, como eu costumo dizer, nós fazemos tudo bem, preparamos tudo bem, temos o alojamento, temos a restauração, vamos de encontro aos nossos turistas, fazemos campanhas, fazemos promoção, negociamos linhas diretas. E depois os turistas não podem vir porque não têm onde aterrar. Não faz qualquer sentido. Então, neste caso, continua a defender o Montijo como um aeroporto complementar a Lisboa neste momento, ou seja, a curto prazo? Eu digo o seguinte, portanto, sem contestar, porque nem sequer temos conhecimentos técnicos para o fazer, a opção Alcochete, é evidente que tem que haver uma solução intermédia. Nós achamos que é o Montijo, mas se acharem que há outro qualquer, se acharem que a Alverca dá, nós apoiaremos logo. Não podemos estar, eu acho que qualquer pessoa percebe isto, não podemos estar 12 anos sem ter aumento de capacidade para a Portela. Eu costumo dizer que isto é um problema, quer dizer, se isto acontecer numa empresa privada, e eu gosto muitas vezes de comparar o governo a uma empresa, porque é uma empresa que tem que gerir pessoas, que tem receitas dos seus impostos. Um problema desta magnitude era todos reunidos à volta de uma sala, todos, e pôr um post-it gigante na parede a dizer assim: não podemos ter um aeroporto daqui a 12 anos. Agora vamos ver quais são as soluções. Todas as possíveis e imaginárias. Desviar isto, complementar aquilo, arranjar um aeroporto complementar, tudo o que fosse possível. Agora, na minha modesta opinião, não é possível, não é aceitável, não é desejável e muito menos é mau para o país só termos aumento de capacidade aeroportuária daqui a 12 anos. Relativamente ao aeroporto de Lisboa, pronto, está esgotado e, portanto, este verão também vai ser eventualmente novamente um problema, apesar das obras aí, enfim, parece que estão a andar, não é? De certo modo. Não, diz bem, quer dizer, vamos lá ver, as obras do aeroporto de Lisboa não dá para, não é para aumentar frequências, é exatamente para o que disse, é para tentar que a vinda dos nossos turistas seja o menos confuso possível. E, portanto, nesse sentido, esperemos que as obras que estão a ser feitas, que as coisas possam correr de uma maneira calma e que não haja grandes atribulações, porque é fundamental, nunca nos podemos esquecer. O aeroporto é a primeira impressão que um turista tem quando chega a um destino. Como é que a coisa funcionou? E, sobretudo, o nosso aeroporto de Lisboa tem uma... eu acho que tem várias vantagens, de facto, muito bonito. Aterrar no aeroporto de Lisboa, já todos aterraram. A vista da cidade é linda e estar no meio da cidade é, de facto, uma primeira impressão fortíssima. Convém que depois, lá dentro, não fique essa primeira impressão, de facto, estragada. Mas é expectável, pela informação que tem, que este verão haja melhorias nesse sentido ou nem por isso? Não, as obras todas que estão a ser feitas é no sentido de facto, de simplificar a vida do turista. E, portanto, nesse sentido, eu tenho esperanças que isso seja, de facto, modificado e que seja uma realidade já neste verão. Colocar a venda da TAP em stand-by, uma vez que estamos em transição de governo, foi uma boa opção? Vamos lá ver, isto foi como... Eu vou ter que voltar à sua primeira pergunta. O que é a capital neste momento é ter um governo. Porque estamos a falar de um aeroporto, as coisas estão paradas. Quer dizer, nós não podemos esquecer que tivemos um governo de maioria absoluta que teve um ano a governar. Tivemos um governo agora que nem um ano, acho que foram 2 ou 3 dias antes de fazer um ano que o governo caiu. Todas estas questões que estamos a falar do aeroporto atrasam. O que é que aconteceu neste último ano? A decisão de Alcochete já estava tomada. O que é que aconteceu mais? Em relação à TAP, a decisão já sabíamos, estava no programa do governo, é para ser privatizada a TAP. O que é que aconteceu? Nada. Ora, estas questões, e já agora associamos também a ferrovia, que é extremamente importante, não nos podemos esquecer da ferrovia, porque
uma das mitigações que nós poderíamos ter, voltando à sua pergunta do aeroporto, era, por exemplo, o que se está a tentar neste momento, é ter no aeroporto aviões maiores, para ter mais capacidade, e se nós tivermos uma ferrovia, por exemplo, se nós tivermos uma alta velocidade, Porto e Madrid, estamos a falar em 40 voos por dia que deixam de ser necessários. Já viu o que é eu poder ter mais 40 voos internacionais. Portanto, aqui a ferrovia passou a ser determinante. Agora, aos anos que andamos a falar da ferrovia, eu só espero que a ferrovia não venha a ser um novo aeroporto, porque ela era determinante, de facto, para podermos aliviar um bocado o aeroporto e ter outros voos internacionais. Então isso significa que, efetivamente, este impasse político que se vive está a ter impactos no turismo por via indireta? É isso? Não, José, eu diria assim, não, vamos lá ver. As empresas e os empresários não estão à espera de ter governo para gerir as suas empresas. A vida continua e, portanto, nós estamos a fazer tudo o que deveríamos fazer com governo ou sem governo. Como disse, a Páscoa já está fechada com ótimas percentagens e a expectativa é que o ano de 2025 seja bom. Qual é a questão, o problema de ter ou não ter governo? É que há determinadas decisões estruturais que são fundamentais para o turismo e para outras atividades e que, ao não haver governo, não estão a ser tomadas. Já falámos em 3. O aeroporto, a TAP e a ferrovia. Essas nós não podemos fazer nada. Não dependem de nós. Essas dependem exclusivamente do governo que tiver em qualquer momento. E isso, de facto, quando temos governos a durar um ano, não facilita nada, nada acontece. Quando diz é preciso ter um governo, que governo é que quer ter? Não, isso é preciso um governo. Não, isso a Confederação do Turismo trabalha com o governo que os portugueses acharem que deve ser. E, portanto, os portugueses vão votar, vai sair um partido mais votado que os outros e será, em princípio, convidado a fazer governo. E, portanto, nós trabalharemos com qualquer governo. Mas, ó Rosário, deixe-me adiantar-se o seguinte. Nós estamos muito preocupados com o day after das eleições. Porquê? Não dando importância demasiado às sondagens, mas olhando para elas, aparentemente parece só haver uma certeza, que é os votos à direita serão maiores que os votos à esquerda. Agora, que cenários podemos ter em cima da mesa? Em primeiro lugar, vamos admitir, ganha o Partido Socialista, o Dr. Pedro Nuno Santos. Vai ser chamado a fazer governo. Se o bloco de direita for maior que o de esquerda, o programa não passa. Segunda alternativa, ganha a AD. O Dr. Luís Montenegro tem sido muito claro desde o princípio, não é de agora, desde o ano passado, para ele o não é não. E, portanto, não é previsível que este bloco de direita consiga ter uma maioria tirando o Partido Chega. E, portanto, também não é viabilizado. Já ouvimos o Sr. Presidente da República dizer, e por mais que uma vez, que a sua reflexão é que quer ter um governo, no mínimo, que tenha um programa aprovado no Parlamento e que tenha, pelo menos, um orçamento aprovado. Ora, se isto não acontecer, Rosário, que alternativa temos? Eu não vejo nenhuma que não seja manter este governo em gestão. Vamos ter um governo em gestão durante um ano? Tivemos um governo de maioria um ano, tivemos um governo que caiu passado um ano e este governo, que é o mesmo, vai ficar em gestão um ano. Um governo em gestão, normalmente estas questões estruturais não avançam. Portanto, por isso lhe digo que eu estou bastante preocupado com o dia a seguir às eleições, porque não vejo, neste momento, que haja uma solução clara. Por exemplo, uma maioria. A Confederação já manifestou essa preocupação junto dos partidos agora nesta fase, ou após queda do governo? Já manifestámos, é uma manifestação constante. Nós fazemos, penso que a Rosário já acompanha isto há uns anos, desde que eu estou na Confederação, sempre que há eleições promovemos um almoço-debate entre os dois candidatos a Primeiro-Ministro e estamos neste momento a tentar marcar exatamente, quer um almoço com o Dr. Luís Montenegro, quer um almoço com o Dr. Pedro Nuno Santos. E esta questão que eu lhe pus aqui, irei pô-la exatamente como a estou a pôr. Qual é que é a vossa visão para esta questão? Porque são eles os principais atores, são eles os grandes responsáveis do que é que possa vir a acontecer ou não acontecer e, portanto, era importante saber da opinião deles
como é que vem esta situação. Porque aí nesse caso, ou seja, há pouco dizia que os empresários não estão à espera dos governos para fazerem a sua vida, para continuarem os seus negócios, como é óbvio, mas numa circunstância dessas, em que não há um governo com maioria para governar estável e poderemos ir novamente a eleições, aí sim a questão já se coloca noutros termos, já começa a ser mais complicado para as empresas fazerem a sua vida, não é? Oh, Rosário, sim, mas dito isto... As implicações serão outras, no fundo é isso. Sim, mas continua por isso eu lhe digo que, voltando, capital, o que é capital? É ter um governo. 2, estou preocupado com o dia a seguir às eleições. 3, mesmo dizendo o que disse, se essa situação, nós, empresários, não podemos fazer nada, não é? Quer dizer, não depende de nós. Se for este o cenário que vier a acontecer, que estávamos há pouco a desenvolver, ou seja, manter o governo sob gestão e o próximo presidente que faça o que entender, eu não posso fazer nada, quer dizer, não depende de nós, continuar a fazer o nosso trabalho do dia a dia, mas as grandes questões estruturais necessitam de um governo que tome essas decisões. Eu digo isso por causa da questão do orçamento para 2026. Relativamente aos programas dos eleitorais dos respectivos partidos, com o novo governo há novas promessas eleitorais, como sabemos. Uma delas no programa da Aliança Democrática é um salário mínimo de 1.100 euros e um salário médio de 2.000 euros. Já aqui falámos do salário e de como os preços acabaram por refletir esse aumento. Estes aumentos têm função daquilo que tem sido discutido em concertação social, são possíveis, do seu ponto de vista, ou não? Falou-me da Aliança Democrática? Sim. Do salário mínimo de 1.100 euros. Olha, deixa-me dizer uma coisa. Já agora, ajustar aquilo que eu tinha dito com estes governos que temos tido há um ano. Nós, neste momento, não temos reuniões em sede de concertação social. Portanto, nós temos um acordo de competitividade e rendimentos, como sabe, negociado com o governo Partido Socialista. O governo Partido Socialista cai. Revisitámos esse acordo com o novo governo da AD. E o que é que tem vindo a acontecer? E isto é importante e acaba justamente na questão do salário mínimo. Estes acordos, por exemplo, quando entrou o governo da AD, estes acordos, as pessoas ligam muito ao salário mínimo porque é a questão mais premente. Mas isto é um acordo muito global e que tem uma série de situações que têm que ser revisitadas. Estou-me a lembrar, nomeadamente, do capítulo 5 do acordo que assinámos, em que o governo se comprometia a revisitar uma série de questões, como a legislação laboral, a sustentabilidade da segurança social, a reforma do Estado, a simplificação do Estado, etc, etc. Isto nunca acontece. Porque como os governos caem, o que acontece é que fica só definido o salário mínimo. Porque esse tem que ser para o dia a seguir. Os outros é para se ir tratando. Mas como, entretanto, os governos caem, só se trata da questão do salário mínimo. Mas houve algum tempo para fazer outras coisas depois da assinatura do acordo. Portanto, se o governo não fez, é porque se calhar não quis fazer, ou não? Rosário, fizeram-se muito poucas. Estas revisitas... Não, houve algumas questões que se fizeram. Mas foi pelo facto do governo ter caído ou foi pela inércia do governo durante o tempo desde a assinatura do acordo? Nós negociamos, repare, teve um governo, fazer programa de governo, novos ministros, novos secretários de Estado, mudou tudo. O acordo de competitividade e rendimento foi assinado em novembro, dezembro. O governo caiu o mês passado. Não. Como é que eu consigo fazer? E nesses meses não foi possível fazer nada? Não. Por exemplo, a questão da legislação laboral, nós temos defendido que é fundamental. Temos uma legislação laboral nova, mais moderna, mais dinâmica, que seja mais consentânea com o mundo. Isto é uma coisa que demora algum tempo, tem que se revisitar, tem que se negociar com os sindicatos, entretanto a coisa cai. Agora, eu estava a ver, de facto, no programa da AD, gostava até de ver um número diferente, estava aqui a ver, que propõe um salário para 2030. Sim. 1.750. Mas, olha, eu acho que, já disse isto também mais do que uma vez, quer dizer, os salários não podem ser definidos por decreto. Os salários... Mas é o que acontece muitas vezes com o salário mínimo, não é? Mas eu não esqueço que o salário mínimo tem uma componente social. Pronto, tudo bem. E houve alguns anos, nomeadamente a seguir à Troika, que foram congelados e, portanto, houve falta de poder de compra para quem tinha o salário mínimo. Segunda questão, nos últimos anos estava definido que o salário mínimo tinha determinados indexantes.
a ver com a produtividade, a ver com a inflação, com o crescimento da economia, etc. O que é que tem acontecido nos últimos anos? O salário mínimo tem crescido mais do que estes indicadores. Aliás, relembro que este último salário mínimo, em que foi no Partido Socialista, o governo do Partido Socialista, que o salário teve estes aumentos e estava definido um determinado salário para 2025, admitindo que o governo não iria cair. Veio o governo da Aliança Democrática e as pessoas acharam que, bem, isto agora vai ser um bocadinho corrigido, não vai continuar a aumentar nestes termos. Não, o governo da Aliança Democrática ainda deu mais do que o Partido Socialista tinha. Portanto, tudo isto são promessas eleitorais, mas que não têm qualquer aderência à realidade. O que é que isso significa, não ter aderência à realidade? Significa que as confederações ou a Confederação do Turismo não poderia assinar um valor desses? Não, mas o que acontece é que... Se não tem aderência à realidade... Não tem aderência à realidade, porquê? Porque, como digo, nos acordos que são assinados, você assina um acordo em que indexa a determinados items. Certo. Produtividade, etc. E vamos imaginar, isso dá 4%, e depois você aumenta o salário mínimo em 6%. A aderência à realidade tem a ver com isto. Agora, também não temos que ter a noção, e a Confederação do Turismo diz isso várias vezes, que os salários em Portugal, não é o salário mínimo, é os salários mínimos, médios, são altos, são baixos. E, portanto, tem que vir a subir. Razão pela qual, por exemplo, disse-lhe há pouco, o salário do turismo o ano passado subiu 7,2%. Não houve inflação de 7,2%, não é o que der. Mas tudo bem, ainda bem que assim é, e é bom que assim continue a ser, porque os salários são baixos. Agora, há determinadas situações, lá está o famoso capítulo 5, que são extremamente importantes para as confederações e que essa revisitação, de facto, vai promover que a gente possa aumentar mais salários, vai aumentar mais a produtividade. Zé, deixa-me dizer uma coisa. Sim, mas quando os programas eleitorais propõem esses valores, propõem tendo em conta o crescimento económico do país, não é? E que inclui já essa questão, supostamente, da produtividade e outros valores que contribuem para o crescimento. Portanto, é assim, em função disso, ainda não percebi se a Confederação de Turismo de Portugal poderia aceitar aumentos destes ou não, não é? Como esse 1750 em 2030. Não concordo consigo. Eu acho que quando se fazem, quando os partidos fazem, prometem estes valores, não tem a ver com a aderência ao crescimento económico. Tem a ver com campanha eleitoral. Ponto. É a minha leitura. Mas a questão é que depois estes valores vão para a concertação social. Pronto. Agora, uma vez aí eu digo. O que eu digo é, se nós tivermos uma decalagem, foi isso que eu tentei explicar-lhe há bocado. Sim. Se tivermos uma decalagem entre quais são os indicadores que o salário deve subir, mínimo, e forem 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos acima, há outros fatores que são extremamente importantes e que podem perfeitamente que as confederações levem a aceitar esse aumento. É o que tem acontecido, não é? Deixa-me dizer uma coisa. Sim. Nós, há anos que o nosso crescimento económico temos vindo a crescer, mas que é débil. Há anos que nós andamos a discutir isto. Eu acho que nós temos que ter um choque de produtividade e competitividade extremamente grande. Nós temos que começar a crescer no mínimo 3 a 4% ao ano para podermos aproximar dos países mais ricos da União Europeia, que eu acho que é o que nós queremos. Nós queremos nos nivelar por cima, não nivelar por baixo. E, portanto, tem que haver aqui um choque de competitividade e produtividade. E, portanto, e esse choque passa também por aumentar os salários mais do que estes índices que digo, porque também o consumo interno é importante, mas agora há uma coisa que é fundamental. Não podemos primeiro distribuir e depois produzir. Mas o que está a dizer é que isto são valores para campanha eleitoral, para promessas eleitorais, não são valores para levar à mesa da concertação. Claro que sim. O número que eu há bocado diz, eu não acredito que nenhuma confederação assine um protocolo a dizer que em 2030 o ordenado mínimo é 1750. Eu não acredito que nenhuma confederação assine isto. Nenhuma. Relativamente ao IRC, sobre as empresas, há também essa promessa de até 17% e 15% para as PME, uma redução transversal. E com este upgrade, que é o facto de André Ventura já ter vindo dizer, vale o que vale, que ao contrário do que aconteceu no passado, a medida não vai ficar dependente do PS. Portanto, dando a indicação que estaria ao lado do Governo a votar esta medida. São boas notícias, ou não? Tudo o que disse são boas notícias. Sim. Dizer o seguinte, neste choque de competitividade e produtividade, é evidente que a parte fiscal é determinante.
todos sabemos que a carga fiscal em Portugal, quer das famílias, quer das empresas, é extremamente alta e que nos tira competitividade. E normalmente nós associamos só a questão do IRC, mas nós temos que considerar a questão das derramas, das tributações autónomas. Tudo isso constitui hoje em dia muitos milhares de milhões de euros de impostos. E, portanto, essa carga, que já era suposto ter diminuído com este governo, se vier a acontecer, é evidente que é uma boa notícia, porque torna as nossas empresas mais competitivas, não é? Agora, o que eu, portanto, disse-nos há pouco que efetivamente nada aconteceu desde a assinatura do acordo. Aquilo que lhe pergunto é se efetivamente voltaria a assinar o acordo tal como fez, não é? Rosário, não é nada aconteceu, pouca coisa aconteceu. Vamos lá ver. Há ali no acordo o tal capítulo 5º, que é um capítulo extremamente... Este acordo que é assinado é um acordo para uma legislatura, não é um acordo para um ano. É um acordo para uma legislatura. Claro que a parte mais visível, voltamos, é o salário mínimo logo para o ano a seguir. E nós estivemos a negociar isto em outubro, novembro. O salário mínimo começou em 1 de janeiro. E, portanto, há ali pontos como a sustentabilidade da segurança social, a simplificação do Estado. Tudo isto são fatores determinantes que vêm ajudar a esse choque de competitividade e, portanto, é para uma legislatura. Muita coisa ficou por fazer, muita coisa ficou por fazer. Porque a CCP já nos disse aqui numa Conversa Capital que estava desiludida e que não voltaria a assinar este acordo. Não é a sua vontade também? Não, eu acho que eu tinha que deixar correr. Vamos lá. As razões pelas quais eu assinei o acordo continuam válidas. Agora, o governo caiu. Não houve tempo para que eu pudesse concluir. Afinal, aquilo que eu assinei, o governo não cumpriu. Não houve tempo para isso. Eu não posso tirar essa conclusão. Aliás, só desculpe interrompê-la. Até porque houve uma série de medidas. Agora, as coisas a gente vai se lembrando, não é? Como o crescer a economia, que foram extraordinariamente importantes para o turismo. Houve ali cerca de 14 a 17 medidas concretas para o turismo que foram feitas. Foram implementadas, sim. E foram implementadas, e essas estão. Agora, a parte mais estrutural não houve tempo. Portanto, eu continuava a assinar aquele acordo conscientemente como assinei da outra vez. Aqui, como é que o país e a economia devem continuar a apoiar não só o desenvolvimento, mas também a valorização do setor, e de que forma é que o PRR vai fazer a diferença? Lá está. O que nós precisamos, já dissemos isto aqui, nós fazemos a nossa vida, não precisamos de ajuda de ninguém. Agora, as decisões que nós não podemos tomar, as resoluções que nós não podemos fazer, as estruturais, como já fizemos, essas é importante. O que é que nós pedimos aqui? Que haja celeridade. Seja na questão da ferrovia, já expliquei porque é importante, no aeroporto, que também já explicámos, e inclusive a da privatização da TAP. A TAP é muito importante para o turismo português, tem sido muito importante, e então no aeroporto de Lisboa é completamente determinante. E eu sou daqueles que não acredito numa companhia orgulhosamente só. Repare que os grandes concorrentes da TAP, seja a espanhola, Ibéria, a francesa Air France, a inglesa, British Airways ou a alemã Lufthansa, estão todas numa plataforma. Não podemos ser nós, ainda por cima num país pequeno e periférico, que podemos ter uma companhia isolada. Relativamente ao PRR. Bom, o PRR, como sabe, a Confederação do Turismo foi muito crítica em relação ao início do PRR. Porquê? Por duas razões. Primeiro, porque... peço desculpa, mas... Primeiro, porque o PRR veio privilegiar claramente a parte pública em detrimento da parte privada, e em segundo lugar, porque não tinha um programa específico para o turismo. Ora bem, o que é que foi explicado pelo governo da altura? Não era opção termos programas específicos para nenhuma atividade económica, isso seria visto depois à parte, e que nenhum país o fazia, mas depois viemos a constatar que houve países, estou, por exemplo, a pensar em Espanha e Itália, que tinham programas concretos para o turismo, e o governo veio introduzir também programas específicos para, por exemplo, o mar. Sem qualquer desrespeito pelo mar, que tem a maior importância, mas poderia haver um programa para o turismo. A explicação de que o grande investimento fosse para a parte pública é que todos nós, privados incluídos, iríamos beneficiar muito deste investimento do Estado, porque ia tornar o Estado mais ágil, mais simples, mais barato, mais moderno.
Não sei se isso se está a verificar até agora, eu penso que não. E aquilo que nós sabemos neste momento é que o programa do PRR está atrasado. Mais uma vez, Rosário, o que é capital é ter um governo. Tudo isto se atrasa e eu acho que é uma situação que não pode acontecer, é perdermos as verbas do PRR. É uma oportunidade histórica, nomeadamente com o investimento que está feito da parte pública, de podermos ter um Estado mais moderno, mais flexível e mais amigo dos contribuintes. Aqui para a parte do turismo, onde é que alocaria o financiamento? Bem, não está previsto, portanto não vale a pena não está previsto em nada, mas claramente se pudesse pôr a mão na massa do PRR, claramente que apressaria a ferrovia já. Era a primeira coisa que eu faria. Mais do que a aviação? Não, a aviação não. A parte da infraestrutura dos aeroportos. Não é a aviação, esperemos nós que a venda da TAP seja não pôr dinheiro, mas receber dinheiro. Sim, mas a parte dos aeroportos, não é? De Alcochete ou outra opção? Está negociado com a concessionária, que é a concessionária que eu tenho que construir e, portanto, deixemos ficar por aí. Mas se fosse preciso capital para ajudar nisso, claramente. Agora, a ferrovia, como lhe digo, além de ser determinante para a população em geral e para os turistas, poderia ser uma mitigação da falta do aeroporto, economizando, por exemplo, estas rotas de Lisboa-Porto e Lisboa-Madrid. Estamos a falar em mais de 40 voos por dia. Relativamente à questão do turismo de massas e ao facto de muitas vezes falar que há turistas a mais, recentemente até a Confederação de Turismo fez uma campanha em que dizia eu conto com o turismo, tem vindo a contestar essa ideia e dizer que o turismo está mal distribuído. Mas, no entretanto, e tendo por base essa ideia que é comungada por outros agentes do setor, já alguma coisa está a mexer, está a ser feita para alterar essa lógica? Ou continuamos, porque parece que continuamos a viver com essa sensação de que há turistas a mais? Olha, eu acho que estudos feitos recentemente, por exemplo, pela Associação de Turismo de Lisboa, porque vamos lá ver... se eu tiver 3 ou 4 opinion makers que têm eco, que escrevem nos jornais articulistas, parece que há uma opinião generalizada de que há turistas a mais. Eu não tenho essa opinião e penso que a população também não. O estudo indica exatamente isso, que estamos todos contentes com o turismo que estamos a ter. Hoje em dia é muito difícil alguém não estar ligado familiarmente ou de outra forma qualquer, alguém que trabalha no turismo. E, portanto, o turismo hoje em dia emprega muita gente, dá muito bem-estar à população. Agora, não nos podemos nunca aliar de tudo o que se diz ao nosso redor. E, portanto, eu discordo completamente da questão da turistificação, da massificação do turismo, razão pela qual desafiámos o Turismo de Portugal, que aceitou prontamente. Aliás, Rosário, mais uma vez, isto estava negociado com o governo anterior. Caiu o governo, teve que se atrasar tudo, teve que se esperar por este governo, explicar ao governo, o novo secretário de Estado, novo ministro, e estava tudo fechado com o Dr. Nuno Fazenda e o Dr. Costa e Silva, respectivamente secretários de Estado e ministros. Tudo isto se perde tempo. Esta campanha já devia ter sido feita há um ano, mas pronto, é o que é. O que é que nós tentámos mostrar um bocadinho nesta campanha? Uma série de empresários a cidadãos completamente ocultos, em que explicam que, desde um banco até uma produtora de vinhos, até uma vendedora de bolas de Berlim, o quão importante é para eles o turismo, até uma peixeira da Nazaré. E, portanto, eu acho que o turismo, e é uma coisa que é importante que nós sempre termos em linha de conta, é extremamente transversal. O turismo, além de ser a única atividade exportadora que paga IVA, isto é extremamente importante para as receitas do Estado, é muito transversal, põe toda a economia a mexer. E, portanto, eu diria que temos que estar atento àquilo que é dito. É evidente que temos que ter em atenção a distribuição desses mesmos turistas. Por exemplo, o exemplo que eu lhe dei há pouco, o exemplo da Korean Air, é um turista que maciçamente não vai para os destinos onde estão mais turistas. O Algarve, o Funchal, Lisboa, Porto, não. Vai para a região centro, vai para a região de Fátima. E, portanto, esse tipo de exemplos, é um exemplo como outro qualquer, que nós devemos cada vez mais privilegiar.
E o turismo, na verdade, tem aqui um peso de quase 20% no PIB português. É um valor que deve ser revisto? Há um excesso? O que é que consideram? Não é uma questão de ser revisto, é o que é. O que eu gostaria, o que eu gostaria era que as outras atividades económicas crescessem tanto como o turismo tem crescido, porque se essas atividades económicas tivessem o crescimento que o turismo tem tido nos últimos anos, aí claramente estaríamos a crescer a 4% ao ano e aí seríamos se calhar a nova Irlanda da Europa e portanto todos estaríamos muito melhor e com muito melhores rendimentos do que o que temos hoje em dia. Mas aqui, desculpa, aqui teremos de diversificar, porque os turistas chegam, passam a conhecer os locais, não é? Principais: Lisboa, Porto, Coimbra, Algarve. E depois? Então, e depois Esgota-se. Funchal, Açores, pode continuar, não paro por aí, pode continuar. Não se esgota. Não, quer dizer, e vamos lá ver uma coisa, mas mesmo isso, olha, eu, por exemplo, devo ser um mau turista, eu gosto de ir sempre ao mesmo sítio, por exemplo. É um mau exemplo, eu gosto. Eu adoro passar os meus 15 dias no Algarve que passo há 40 anos. Sempre. Tenho bom tempo. Vou com a família. Todos gostamos. Porque inventar? Eu vou 15 dias por ano. Todos os anos para o Algarve. Portanto, o inglês e o francês, o alemão que vem cá, o americano, também fazem a mesma coisa. São opções. Enfim, ainda relativamente a esta questão da pressão, tem-se falado também do facto da ligação à habitação e da falta de habitação. E os partidos à esquerda têm vindo a dizer que devia de existir um limite para os imóveis que servem ao turismo. Isto faz sentido do seu ponto de vista ou não? Ou seria quebrar as regras de mercado, digamos assim? Rosário, já ajudou à resposta, não é? Isto é claramente quebrar as regras do mercado. Mas deixe-me dividir a sua questão em duas. A habitação e a consequência do turismo para a habitação. Eu normalmente trago... Normalmente associado a esta questão ao alojamento local, sobretudo, não é? Trago aqui umas cábulas, às vezes, porque não são números a mais que não consigo ter. Em relação à habitação... Eu diria que a habitação deve ser, hoje em dia, para mim, talvez se elegesse um problema do país, talvez o maior problema que nós temos. E qual é o problema da habitação? Rosário, de 2001 a 2011, você construiu 68 mil habitações por ano. Em 2011 a 2021, nos 10 anos, construiu 120 mil. Este é o problema da habitação. Ou seja, não há habitação. Não venham dizer que é os turistas, ou os nacionais, não há habitação. É fundamental, eu diria que é, talvez, o ponto número 1 que um governo tem que pegar é habitação. Bom, mas sabemos também que houve muitos edifícios que foram recuperados para ser alojamento local e, portanto, é essa a questão que é colocada muitas vezes em cima da mesa, não é? E é a questão de existir um limite para dar continuidade a isso. Mas ainda bem. Ainda bem que isso aconteceu. Eu gosto sempre muito do velho exemplo do Chiado, que nós, não aqui o caso dessa nossa colega que ainda é nova, mas todos nos lembramos do que era o Chiado há 20 anos atrás. Uma zona completamente desertificada, uma zona perigosa, uma zona de droga, e hoje em dia o Chiado é o que é. Portanto, isso deve-se muito ao turismo, ao alojamento local. Agora, vamos ver uma coisa. Um alojamento local, aluga-se um quarto para as pessoas dormirem. Hoje em dia, o alojamento local é muito também maciçamente constituído por jovens. A pergunta é esta: é um pequeno quarto que se aluga um turista que vem para cá, ou um casal de turistas que passa o dia todo fora para visitar os monumentos, etc. É isso que vai ser a habitação de um casal com 2 filhos? Eu acho que estamos a confundir conceitos. Não. Acho que não tem nada a ver, acho que não é o turismo que está a fazer isso e, de facto, acho que não se deve interferir no mercado a funcionar. Se existe um determinado mercado para o alojamento local que foi extremamente importante para, como disse há pouco, requalificar uma série de situações e também servem muitos de rendimento para pessoas de poucos rendimentos e que têm um quartinho que alugam, um pequeno apartamento e que lhes vem compor... Então, se tivéssemos um edifício para ser recuperado e houvesse duas possibilidades. Sim. Por um lado, um empresário para transformar num hotel ou num alojamento local. Por outro lado, uma autarquia para transformar em habitações de renda acessível. Haveria de existir uma limitação ao facto desse empresário não poder fazer essa reabilitação?
Rosário, eu sou muito apologista de que o mercado é que deve funcionar e, portanto, não deve haver, na minha modesta opinião, limitações, bom, com limites, como é evidente. Deve ser o mercado a funcionar. O empresário deve ter a sua flexibilidade para fazer as suas contas, se aqui estou a fazer de uma determinada maneira ou se me é mais rentável fazer de outra. Agora, acho que os governos que vierem têm que ter a consciência de que a habitação é um problema dramático. Por exemplo, hoje em dia, mas por isso os mesmo, jovens não por isso saem. mesmo, não é? Porque, Não, mas- por ser um problema dramático tem é que ser que por podem aí, limitar as Rosário. licenças para o turismo em Eu algumas moro numa cidades, zona, não é? aqui em Lisboa, em que gosto de andar a pé. Espera que isso não aconteça. Não, eu tenho toneladas de prédios vazios. Toneladas, toneladas. Se são do Estado, se são das Forças Armadas, se são das autarquias, se são da Segurança Social, não sei. Eu ando ali na zona do Campo Santana, tenho toneladas de zonas que estão... Sim, mas começarem a dizer aos empresários turísticos não pode construir aí, não pode reabilitar aí, porque isso é Não, para mas renda pá, acessível, qual é que vai ser a posição Mas da se isso é de uma Confederação? autarquia, se isso é Sim. de uma autarquia, a autarquia pode perfeitamente definir isto é para renda acessível. Pode. Concorda com isso? Não pode fazê-lo. Sim, pode fazê-lo, Tem claro, e que concorda fazer. que o faça. Sim, se achar que há um problema concreto na sua autarquia de uma falta total de habitação, claro que sim, acho que o faz e faz muito bem. É propriedade dela, quer dizer, é completamente diferente. É o empresário que tem um prédio e que de repente quer adaptá-lo para um hotel, um alojamento local, dizer não, você aí não pode fazer, tem que ser para rendimento. Isso eu não concordo. Agora, os proprietários, se forem as autarquias, a Segurança Social, quem for, decidir que não quer dar aquilo para concessão de um hotel ou para um alojamento local, mas sim para fazer uma habitação de renda acessível, acho lindamente que o faça. Assim como podem ser estabelecidos limites ao número de estabelecimentos que existem por cidade, não é? Sim, pode. Quer dizer, vamos lá ver. Quando nós dizemos que, de uma forma global, não aceitamos que haja turismo a mais, é evidente que, ponto número 1, qualquer atividade económica tem sempre uma carga. E é evidente que há 3, 4, 5 freguesias em Lisboa e no Porto que têm, de facto, uma carga turística extremamente grande. Não somos cegos para o ver, mas por isso dizemos que temos que distribuir melhor o turismo e que temos que arranjar novas centralidades. O tempo, enfim, passa a correr e ainda temos aqui algumas questões para colocar. Agora, olhando um pouco para o ambiente internacional e, sobretudo, a questão dos Estados Unidos com a nova política e as novas estratégias, nomeadamente relativamente às tarifas. Nós sabemos que a aposta na conectividade transatlântica vai ganhar um novo impulso, nomeadamente com o reforço das ligações à América do Norte e com o primeiro voo direto para Nova Iorque, operado pela United. Mas esta ligação ao turista norte-americano, que cada vez procura mais o nosso país, pode estar em causa com esta política norte-americana, nomeadamente no que diz respeito às tarifas? Zé, eu espero que não, porque aqui temos que fazer uma paragem para ver que realmente o turista americano, primeiro, é um turista que todos querem, porque é um turista que fica mais pernoitas, é um turista que gasta mais. Depois, é o turista que mais tem crescido para Portugal. Um turista que diz... E só para lhe dar uma ideia, no final do ano passado, a WestJet, a organização dos tour operators americanos, fizeram um survey de quais é que eram os principais países que os americanos queriam visitar em 2025. Nós aparecemos em segundo lugar, que é uma coisa extraordinária. Em primeiro lugar aparecia a Itália, em segundo aparecia Portugal e em terceiro a Grécia. Já viu o que é, para aquelas centenas de milhões de pessoas com um bom poder de compra, o destino número 2 que eles querem ver é Portugal. Razão pela qual foi determinante os voos diretos que, na altura, o Sr. David Neeleman começou a implementar, e o voo direto, como se sabe, é determinante para a procura. Estão a haver cada vez mais, e nós, no ano passado, aumentámos 13% o número de turistas americanos. Eu espero vivamente, primeiro, a questão do turismo numa escala global do que se passa com esta questão americana das tarifas, é um detalhe. E eu espero mesmo que... quer dizer, vamos lá ver, o impacto do turismo no curto prazo não existe. Nós não temos qualquer baixa de reservas de americanos.
porque lá está, nós funcionamos em contraciclo. O que nós chamamos de exportação é as importações, não é? As nossas. Certo. Pronto, portanto é ao contrário. É muito mais complicado para o setor dos vinhos, para os textos, para as cortiças, que é uma tarifa direta. Nós não vamos ter aumento da tarifa. E, portanto, o que eu digo é que no curto prazo não temos, no médio e longo prazo, claro que sim, porque, por um lado, isto vai aumentar os preços, vai haver inflação, vai haver diminuição de poder de compra, não só dos americanos, como também isto depois é visto à escala global. Por exemplo, a guerra dos automóveis, os alemães, que são o nosso segundo turista, se houver uma crise grande na Alemanha, serão menos alemães que nós viremos a ter cá. Agora, eu espero muito, e eu sou um crente, não é? E por isso espero jogar com esta questão do curto prazo de não haver ainda um impacto para o turismo, que venha a haver bom senso entre as várias partes e que esta crise que estamos a atravessar neste momento seja ultrapassada com muito diálogo, com muita moderação, porque há uma coisa que temos a certeza: isto não vai ser bom para ninguém. E, portanto, esperamos vivamente que o bom senso impere e que voltemos às boas relações que sempre tivemos. Aqui perante uma diminuição a médio prazo, não é? Como disse, médio e longo prazo do fluxo de turistas americanos, mesmo que Portugal esteja no segundo lugar. Que estratégias é que Portugal pode adotar para mitigar aqui este impacto? Bem, o que nós temos que fazer é o seguinte: primeiro, esperar que isto não aconteça, no sentido em que, como lhe digo, haja aqui bom senso. Agora, há aqui uma questão que tem acontecido, que é o que tem acontecido nos últimos anos. A descoberta dos americanos é uma coisa relativamente recente. O exemplo da Coreia que eu lhe dei tem 2 ou 3 meses. E, portanto, nós temos, e é isso já que estamos a fazer com o Turismo Portugal, que é revisitar todos os acordos e todos os países, porque estamos a crescer. O Canadá está a crescer muito, a Polónia está a crescer muito, a Coreia é um produto novo e, portanto, temos que tentar aqui. Mas repara uma coisa: neste momento só existem 2 blocos que ainda não são importantes para Portugal, porque tudo o resto, a Europa toda é importantíssima, os Estados Unidos, o Brasil, que é o bloco Índia e o bloco China, são os únicos. E esses porquê? A grande razão é porque não existe voo direto. E aqui lá vamos nós outra vez para o aeroporto. Para ter voos diretos é preciso ter capacidade de aeroporto, portanto isto é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca. Agora, eu espero vivamente que os americanos, que têm gostado tanto de vir a Portugal, porque temos de facto esses estudos, e são hoje em dia repeaters que vêm, estão a vir cada vez mais, e eu acho que este é o maior sintoma. O segundo país que os americanos querem visitar em 25 é Portugal. Não há grande margem de expansão, ou seja, relativamente aos mercados, de crescimento para outros mercados, não há grande margem. É o que se tem vindo a fazer nos últimos anos, não é? Mas parece não haver grande margem, porque sem voos diretos também para a China e para a Índia, daí não virá nada mais, não é? Não. Mas os outros já estão também, de certo modo. Naquela questão, se houvesse, que eu não acredito, mas vamos acreditar, uma baixa drástica dos Estados Unidos, não é? E se calhar libertávamos uma série de slots para ter outro país. Eu não acredito que isso vá acontecer. Acho que o bom senso vai imperar e acho que não vamos ter essa quebra de turistas americanos que são tão importantes para nós. Ou poderemos até vir a beneficiar em função de outros destinos que agora ocupam também os americanos? Rosário, mais do que ser o segundo país eleito por eles, é impossível. Qual é o primeiro, já agora, dessa lista? Itália. E o terceiro, Grécia. Quarto, França, quinto, Japão. Portanto, eu acho que é a cereja em cima do bolo. O segundo país que querem visitar os americanos, que há tão pouco querem tempo visitar, não quer dizer que visitem. Estamos a falar aqui de dados concretos, não é? Não, isto os que viajarem, o segundo vai ser Portugal. Portanto, isto é muito concreto. Sim. Ainda assim, tem uma coisa é a intenção, outra coisa são aqueles que realmente procuram, não é? Portanto, daí a questão. Para concluirmos, gostávamos de abordar aqui consigo a questão da mão de obra. Esta semana avançou a Via Verde para a contratação de imigrantes, que promete vistos de trabalho em 20 dias. Como é que a CTP se está a organizar para dar cumprimento a este protocolo, uma vez que, enfim, há muitas pequenas e médias empresas, não é, que poderão vir beneficiar desta medida, mas se for através da
das associações e da CTP. Como é que isto vai funcionar? Já, como diz, isto está muito recente ainda, não é? Quer dizer, vamos lá. Eu gosto sempre de fazer um bocadinho um histórico de enquadramento desta questão, até porque era uma questão que a mim me preocupava muito. O meu escritório é mesmo em frente a uma delegação do CEF e ver todos os dias aquelas filas intermináveis, não é? Bom, nós precisamos de mão de obra, nós não estamos a crescer enquanto população e, portanto, temos que ter a noção que, por exemplo, no caso do turismo, a mão de obra estrangeira, hoje em dia, são 30%. É disto que estamos a falar. 30% dos nossos trabalhadores são estrangeiros. O que aconteceu foi, recentemente, houve aquela questão no governo anterior da manifestação de interesse, acho que era assim que se chamava. Exato. E agora, fazendo fé ao que diz a comunicação social, e eu acredito muito no que a comunicação social diz, tivemos 400 mil migrantes que, posteriormente, o ministro Leitão Mar diz que eram mais de 1 milhão em situação irregular. Sim, que estão à espera da sua regularização. Bom, isto não pode continuar, de facto, não podemos ter uma situação como esta. E, portanto, a Via Verde para a imigração é um avanço, facilita e dá previsibilidade. Ora bem, isto foi bastante falado entre nós e o Governo. Eu não acho que seja um esquema perfeito, Rosário, não, mas acho sempre que é melhor ter um acordo do que não ter. Tem aqui algumas questões que nós discutimos muito, como, por exemplo, a questão da habitação, não é? Porque é assim, eu acho que se os empresários conseguirem providenciar habitação para os seus trabalhadores é ótimo, mas às vezes isso não é possível. Há casos em que é possível, não podemos generalizar. Eu tenho um hoteleiro que tem um hotel no Algarve fechado para os seus trabalhadores poderem dormir. Isto não é rentável, isto quer dizer, ter um hotel fechado. Porquê? Porque falta de habitação desses mesmos trabalhadores. Portanto, se for possível, devemos-lo fazer. Agora, é um esquema, é uma situação que não é obrigatória, como sabemos, adere quem quiser. Ainda estamos a dar os primeiros passos, muito primeiros passos. Ainda há uma série de dúvidas. Agora, se isto, na pureza, puder funcionar tudo, esta autoestrada, ou Via Verde, como se quiser chamar, a começar no reforço dos nossos consulados, e tudo isto poder funcionar em 20, 30 dias, o que eu acho difícil, que é o que está previsto, não é? Conseguir em 20 dias ter uma autorização, seria ótimo. Agora, como é que isto vai funcionar a partir daqui? Novamente, acabamos sempre na primeira pergunta do que é capital sem governo. Não sei, não é? Mas a minha pergunta é porquê que assinou se tem tantas dúvidas? Não, vamos lá ver. Para mim, é melhor ter um acordo do que não ter. Certo. Isso para mim é claro. Havia ali algumas coisas com as quais nós não concordámos, como a questão da habitação. Mas o saldo para nós é positivo. Se isto vier a funcionar, é de facto um avanço muito grande, é uma facilidade grande e, sobretudo, é uma previsibilidade. Eu sei, eu tenho um determinado hotel que precisa de 50 pessoas, tem as 50 pessoas identificadas. Urgente para. Estou aqui a inventar uma hipótese, não é? Urgente para agora, para a época alta. Se tiver as pessoas perfeitamente identificadas, em contacto com a AIMA, dá-lhes o seguro, dá-lhes a formação em português, o consulado funciona e em 20, 30 dias tem cá, isto é um avanço grande. Bom, então já teve manifestações de interesse nesse sentido por parte de alguns empresários, ou não? Já temos bastantes pedidos, mas como lhe digo, a máquina ainda, isto começou há 2, 3 dias, se não me engano, portanto a máquina ainda não está oleada. Mas que há... Mas vão fazer por isso a tempo do verão? Claro que sim, vamos fazer isso. E há manifestações de interesse e há grupos grandes que estão já a aderir. Certo, portanto, aqui a pensar nomeadamente no verão, que é o período crítico. É o período em que é a nossa época mais alta e em que a carga maior de necessidade de mão de obra existe. Mas essa agilização terá que ser feita nomeadamente através da Confederação, ou seja, a Confederação é que tem que, no fundo, juntar esses pedidos e depois trabalhar junto do Governo, é isso? Eu estava a ver ainda agora os mails de hoje de manhã, está marcada mais uma reunião técnica para, penso eu, que segunda-feira, porque justamente ainda estamos aqui, como lhe digo, ainda está um assunto muito quente, ainda está a dar os primeiros passos, ainda falta de ser oleado. Está agora marcada uma nova reunião técnica. Em termos gerais, continua a faltar mão de obra no turismo?
Menos. E que isto fique muito claro. Nós começámos a sentir a falta de mão de obra em 19. Em 2021 acabou. E onde foi dramático mesmo foi em 2022. Rosário, em 2022, o que é que acontece? Os empresários vão arranjando a mão de obra conforme necessitam. Em 2021, muitas pessoas estavam a trabalhar deslocadas das suas residências. Com o Covid foram para as suas residências. Certo. Como em 2022, como eu disse, nós arrancámos muito fortes, foi um problema dramático. O que é que eu chamo de dramático? Restaurantes, hotéis não abrirem por falta de pessoas. É disto. Hotéis a abrir metade dos andares por falta de pessoal. 2022 foi muito dramático. Em 23 a coisa foi mais simples, em 24 mais simples e, portanto, cada vez está... Agora, é uma atividade que tem estado a crescer todos os anos e, portanto, vai sempre necessitando de mão de obra. Mas não estamos a falar daqueles volumes que Não estamos a falar nada a ver com o que foi existia. 2022. Hoje em dia, nada a ver com isso, são situações completamente diferentes. Agora, já não há hotéis fechados por causa da mão de obra, né? Restaurantes fechados por causa da mão de obra. Exatamente, já Sim. funciona. Agora, o setor continua a crescer e precisa de mão de obra. Mas não há mão de obra disponível em Portugal. Ainda bem, isto é uma boa notícia, ou seja, estamos praticamente a funcionar em pleno emprego, as nossas taxas de desemprego andam nos 5, 6%, que é considerado pleno emprego, e portanto o que está a acontecer é que estamos a ter uma migração muito forte, o que eu também acho que é saudável, porque o que é que nós estamos a... Nós conhecemos bem isto, porque nós somos um país de imigrantes. Nós imigramos muito lá para fora. À procura de quê? Melhores condições de vida. O que é que as pessoas que estão a vir para cá estão a fazer? À procura de melhores soluções de vida. Ainda bem que, e espero que as encontrem aqui em Portugal. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é infância. Infância. Muito feliz. Casa na praia. A casa na praia. O meu escape. Almirante Gouveia Mel. Candidato a Presidente da República. Papa. O Papa Francisco, talvez das maiores referências que tivemos nos últimos anos. Recordação. Minha mãe. Fular. Desculpe? Fular. Falar da Páscoa. Sócio 820. E 2 do Sporting, com muito orgulho, muita honra, e espero que, novamente, campeão nacional. Portugal. O melhor país do mundo para se viver. Francisco Calheiros, muito obrigado por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.